Depois do recorde de ontem, o dólar comercial fechou hoje cotado a R$ 6,12. O dia foi marcado por declarações de Gabriel Galípolo e Roberto Campos Neto sobre a atuação do Banco Central no câmbio. O economista-chefe da Ativa Investimentos, Ettore Sanches, analisa o cenário agora aqui conosco no Jornal Jovem Pan. Mais uma vez, Ettore, como vai? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O Ettore, eu estou vendo aqui que hoje foi a maior intervenção desde 1999 no câmbio brasileiro e o Banco Central já anunciou que vai fazer leilões de dólares extras de até 7 bilhões amanhã. Eu pergunto, isso vem ajudando alguma coisa? Foi graças a isso que a moeda caiu nessa quinta-feira? Vamos por partes, né, Thiago? O dia de hoje, com certeza, a intervenção massiva do Banco Central fez com que o dólar recuasse. Entretanto, a crítica que tem sido feita à autoridade monetária é que a intervenção inicial foi muito vagarosa, foi muito morosa. Isso acabou retroalimentando o avanço da moeda. E aí isso tem feito com que ele mudasse de postura, fez 2 leilões hoje, né? Ele anunciou queria colocar 3, depois ele pôs mais 5 e amanhã também já fez esse anúncio em 2 modalidades distintas, 4 no leilão de linha com recompra, que tem aquela justificativa de saída sazonal no final do ano, e mais 3 bi no spot. Então é uma intervenção de fato intensa e o Banco Central está de fato fazendo o que tem que ser feito quando se vê motivado a fazer essa intervenção, mostrar para o mercado que ele é o maior player de moeda aqui no Brasil e vai regular, não vai deixar faltar liquidez para absolutamente ninguém. E já aproveitando você aqui, fazendo uma projeção para essa sexta-feira, se é possível fazer algum tipo de projeção no mercado de câmbio. O Congresso Nacional, o Senado, inclusive, aprovando o texto base do programa, do pacote de corte de gastos. E é um pacote que, de uma certa maneira, foi desidratado pelo Congresso Nacional. Ou seja, o mercado financeiro deve encarar de que maneira? Ou seja, os gastos do governo não serão cortados como o mercado esperava? São 2 eventos distintos, né? Amanhã, apesar da dificuldade da gente prever, né, o câmbio, principalmente no intraday, amanhã a injeção de 7 bilhões garantidas por parte do Banco Central, vai ser difícil ver essa moeda voltar a subir amanhã. Agora, estruturalmente, a mensagem que vem de Brasília é ruim. Então, assim, amanhã nós deveremos assistir o dólar cair novamente, segundo a minha avaliação, né? Mas estruturalmente, aquilo que poderia, pelo menos, atenuar um pouquinho, que é a semente de todo esse problema, né? De toda essa crise de confiança que a gente fala muito do dólar aqui, mas que o juro está refletindo, batendo 16%, é um nível elevado na curva futura, né? Não a Selic. Pode ficar tranquilo, pessoal, é a curva futura de juros, mas é algo extremamente dilacerado que tem feito, inclusive, o Tesouro também a intervir. Então, assim, é uma crise de confiança de matriz fiscal. Esses movimentos paliativos, né? Amanhã o dólar vai fechar, vai cair? Olha, eu acredito que sim. Entretanto, estruturalmente, o Brasil não está fazendo a lição de casa para consertar o problema e atenuar essa crise de confiança na qual estamos inseridos. Antes de passar para os comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela, a Câmara dos Deputados acabou de aprovar aquele outro projeto do programa de pacote do corte de gastos, o pacote de corte de gastos, que trata sobre o BPC, o salário mínimo, o valor que é distribuído do benefício de prestação continuada. O chamado Dora Kramer agora faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, Ettore. Da última vez que você esteve aqui, você falou exatamente isso, porque a gente te perguntou sobre intervenção do Banco Central. Você falou, olha, pode intervir, mas é paliativo, não é isso que vai resolver. Isso tem um efeito, digamos assim, não secundário, não é permanente esse efeito. Agora, mesmo que o pacote não tenha sido aquele, porque ele já entrou pequeno, né? E está saindo menor ainda do Congresso. Mas isso não mexeu, porque o que mexeu foi a intervenção do Banco Central, né? O pacote, mesmo pequeno, assim, por que ele não mexe nada? Essa sinalização está agora no Senado, o Thiago acabou de dizer, passou pela Câmara,
mas isso não adianta nada. Quer dizer, se não tivesse intervenção do Banco Central, a situação estaria pior, é isso? É quase isso. O pacote de gastos, ele foi o estopim para deflagrar uma crise de confiança. Então, deflagrou-se que o governo, apesar de fazer um discurso duro, que tem que ser feito com relação ao fiscal, pouco consegue entregar. E ainda mais com a própria base, né, os deputados do PSOL votando contra o projeto, e tudo isso acaba deflagrando uma crise de confiança. Olha, eles estão fazendo um pacote que é o mínimo possível para eles tentarem comprar uma confiança. Logo, as pretensões de dispêndio, como por exemplo, o anúncio casado com o IR de 5 mil no ano que vem, no qual nós temos a garantia de isenção, mas a garantia de arrecadação, ela não é certa, né? Então há uma incerteza muito grande com a arrecadação. Tudo isso deflagrou uma crise de confiança. Aí, hoje, se eu fiz até esse exercício, se o Congresso passasse os 30 bilhões, o que eu acredito que não vai acontecer mais, e nem mesmo em potencial efetivo de arrecadação de economia para o ano que vem, dos 30 bilhões. Mas se passasse os 30, já não seriam suficientes para conter os ânimos do mercado. Aí, adicionamos a isso a intervenção do Banco Central. Na nossa leitura aqui, enquanto tinha-se a justificativa de que se tratava de uma intervenção sazonal, o instrumento que vinha sendo utilizado, ele praticamente não mexia no câmbio, era um leilão de linha com recompra. O governo, no caso o BC, colocava o dinheiro, o dólar, devolvia para os agentes externavam esse recurso, mas com a garantia de que iriam trazer de volta em determinado vencimento em 2025, que é um movimento sazonal que tem sido utilizado. Agora, o Banco Central começou a colocar spot. A hora que você coloca o à vista, né, o spot, você está passando uma mensagem um pouco mais difusa. Falar, tem gente querendo dinheiro à vista para mandar para fora e não vai trazer essa divisa novamente, e ele o fez de maneira pouco precisa ou pouco incisiva. Quando ele faz isso, ele passa uma mensagem assim, olha, tem alguém pedindo saída, não sei quanto. E aí entrou e agravou, isso amplificou a crise de confiança que já estava gatilhada, ou pelo menos iniciada de maneira mais acentuada, com a frustração do pacote fiscal. E aí, então, vamos somar esses fatores para tentar justificar. E aí, no final das contas, hoje, né, a partir de hoje, o Banco Central, de fato, pôs o player, se colocou como o maior player desse mercado, e aí fez uma intervenção gigantesca e já agendou uma nova intervenção para amanhã. Sim. Isso sim deve fazer com que haja o controle da moeda, mas como você disse, é um controle, é paliativo. A raiz disso tudo é fiscal e precisamos agora, mais do que o fiscal, reconstruir a credibilidade das instituições financeiras do Brasil no que toca aí a capacidade de solver ali, de honrar os seus compromissos, os seus gastos, né? Tentando fazer isso através de uma mitigação de déficit. Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, mais uma vez obrigado pela sua gentileza por explicar o que está efetivamente acontecendo com essa questão do dólar. Obrigado, a gente volta a se falar. Um abraço para você. Obrigado, desculpa aí a extensão. Imagina. Forte abraço. Obrigado.